E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas dores que nós temos, essas dificuldades, né, que todos nós passamos, né? O que isso significa para nós, né? Então, dor para nós é um aprendizado. Ela vem para que a gente aprenda, né? De uma forma ou de outra, ela está para nos ajudar. E faz parte da evolução humana, né? Nós não viemos aqui para sofrer de forma alguma. Nós temos ouvido, né, as palavras do Mestre, que sempre diz que Deus nos colocou aqui para sermos felizes. Essas dificuldades, essas dores, elas são frutos de nós mesmos, de coisas que nós fizemos lá no passado, né? E que trazemos aqui para hoje. É tudo responsabilidade nossa, né? Nós não podemos responsabilizar ninguém, muito menos Deus, né? Nosso Pai, né? Mas muitas vezes no desespero as pessoas põem a culpa em Deus, né? Então eu vou ler aqui, uma frase de Jesus, né, que consta em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: palavras do Mestre: felizes os que choram, pois Deus os consolará. Então, essa frase parece, né, que há uma aparente contradição no que ela fala, né? Nesse pensamento de Jesus. Por quê? Como é que é possível alguém ser feliz se está chorando? Se a pessoa está chorando, é porque está triste, né? Então, parece que é uma contradição. Mas se nós lermos o resto da frase, que ele fala o seguinte: essa contradição vai desaparecer. Por quê? Os que choram são felizes porque Deus os consolará. Então, é naquele capítulo que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, essa dor, ela vai ser, nós vamos receber um consolo quando aceitamos a dor da forma como ela vem para cada um de nós. Porque não é só para mim, para você, é para todo mundo, né? Deus não faz distinção nenhuma. Ele aplica o que cada um de nós merece, né? E essa consolação, o que ela faz? Ela alivia o nosso choro, né? Ela seca as nossas lágrimas. Por quê? Porque ela traz a luz da verdade, dos nossos choros, das nossas dificuldades. E Jesus já dizia também que a verdade, quando nós descobrimos a verdade, quando nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. E essa é a verdade, saber que realmente esse choro, esse sofrimento, eu vou ser consolado lá na frente, né? E a consolação prometida por Jesus, ela resulta do quê? Da compreensão que nós vamos ter de que essas lágrimas que nós derramamos, que elas são justas, né? Por quê? Porque ninguém sofre sem razão. Não existe isso, né? Sem uma causa que justifique esses prantos, esses sofrimentos que cada um de nós tem, né? Essas dificuldades pelas quais nós passamos, que foram criadas por nós mesmos ou nessa existência ou em existências passadas que nós trazemos, né? A dor que nós sentimos, né, hoje é a que nós causamos
aos outros no passado, né? E as lágrimas que hoje nós derramamos aqui, né, são as mesmas que nós fizemos os outros derramarem no passado. Isso aí é muito bem esclarecido através da lei de causa e efeito, né? Por quê? A lei de causa e efeito, ela diz que nós vamos sofrer tudo que nós fizemos os outros sofrerem, ou nessa existência ou em existências futuras. Com as mesmas pessoas? Não, de forma alguma. Outras pessoas, outros espíritos vão nos fazer sofrer da mesma forma como nós fizemos outros espíritos sofrerem. É lei de causa e efeito, não tem jeito. Por isso que hoje eu me consolo, porque eu sei que há uma razão para que eu tenha esse sofrimento, que eu não sou vítima, né? Não sou vítima de um engano, né, do plano espiritual. Não, ele não se engana, né? Quando nós assumimos essa posição de vítima, que muitas vezes nós falamos, né? Nós reclamamos de tudo e achamos que essas coisas só acontecem conosco. Então fala, poxa, é só comigo que acontece isso. Eu sou uma vítima. Quando nós assumimos essa posição de vítima, né, diante de todos esses problemas que nós temos, dessas dificuldades, que são essas lágrimas, né, que Jesus fala, essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né, para nós é a pior tragédia que possa acontecer para cada um de nós. Por quê? Porque quando nós somos vítimas, nos consideramos vítimas, nós nos sentimos injustiçados perante a vida, né? Então, como vítima, eu não ajo, não faço nada, eu choro improdutivamente, né? E eu me revolto contra tudo e contra todos, né? Esperando que vai vir alguém que possa resolver os meus problemas, um salvador, né? Ninguém vai resolver o problema de ninguém, né? Só nós, só cada um de nós é que temos que resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? E nós vamos ser consolados, né? Vamos parar de chorar a partir do momento que nós aceitamos essas dificuldades como justas, como fala, né? Porque essas lágrimas que nós temos, né? Esse sofrimento, eles não são castigos de Deus, de forma alguma. São débitos lá do passado, que hoje eu estou tendo a oportunidade nessa existência, né, de pagar, de quitar esses débitos, né, através da aceitação desses sofrimentos, dessas dificuldades que foram criadas por mim mesmo, ou nessa existência ou em existência passada, né? Vamos converter, né, essa dor que nós temos em aprendizado. Vamos aproveitar, né, porque ela veio para isso, para nós aprendermos, né? E vamos aceitar essa prova como um recurso divino que nós recebemos aqui, né? Destinado a quê? A retificar o nosso plano aqui, essa existência, mudar aquilo que nós fizemos no passado de errado, né? Deus não castiga ninguém, não é? Ele não vai castigar em hipótese alguma ninguém, né? E essa dificuldade que nós temos, esses problemas que aparecem no nosso dia a dia, não são punições,
divina, de forma alguma, mas são oportunidades de progresso que Deus permite que a gente tenha aqui, a cada existência, a cada encarnação, né? Nós temos que até agradecer, né, essas oportunidades de resolver esses problemas para a nossa melhoria, né? Portanto, nós somos felizes quando temos problemas a resolver, a fazer. Por quê? Porque assim nós vamos nos harmonizar com as leis divinas, através do nosso esforço, leis essas que nós desprezamos lá atrás. Lógico que não nos lembramos disso, mas foram desprezadas. E aqui, agora, eu tenho essa oportunidade, né, de reaver tudo isso para o meu bem próprio, né? E através da solução desses obstáculos que nós temos, nós vamos crescer. Nós vamos crescer quando nós superamos tudo isso. E crescendo material e espiritualmente. Faz parte. E quanto mais nós conseguimos esse crescimento, né, mais alegria e felicidade nós vamos alcançar. Porque esse crescimento nos faz melhores, né? Nos faz ser seres melhores, né? Jesus, ele não nos prometeu uma vida sem essas atribulações, de forma alguma, ele nunca prometeu isso. Pelo contrário, ele sempre disse para que nós tivéssemos coragem para resolver as nossas aflições, né? E se necessitássemos de ajuda, ele estaria pronto para nos ajudar, mas por um esforço nosso. Não que eu ache que ele vai resolver o meu problema. Não, ele vai me dar força para que eu resolva o meu problema, né? E ele afirmou também que, apesar de todos esses padecimentos que ele teve, porque ele foi traído, ele chorou, né? Ele foi abandonado, né? Aqui nessa vida, ele foi crucificado. E apesar desses padecimentos todos que ele teve, ele cita: eu venci. Ele se considera um vencedor. Por quê? Porque ele mudou a história do mundo. Após a vinda dele aqui, ele dividiu o mundo em duas etapas: antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós consideramos, né, todo esses anos, os que foram antes de Cristo e os que vieram depois de Cristo. Então ele mudou, né? Então ele é um vencedor. E o mundo não teria avançado, né, em termos de fraternidade, como foi melhorando, se não fosse por influência dele. Porque quando ele esteve aqui, né, ele viveu e ensinou o amor para todos nós, né? Então houve uma influência muito grande de Jesus na mudança de cada um de nós com relação a isso, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, né? Foi graças à influência dele em sua passagem terrena, né? Essa conquista que ele teve, né, que ele se diz vencido, foi o derramamento de muitas lágrimas dele, né, que ele teve que passar. Enfrentar desafios, dificuldades, obstáculos é inevitável para cada um de nós, né? Faz parte das provas que nós temos que resolver aqui. Muitas dessas provas que nós mesmos escolhemos lá no plano espiritual, quando estávamos nos preparando para reencarnar, né? E isso vai fazer com que eu atinja
a solução dessas provas, o meu crescimento moral e intelectual. Essa dor, ela nos humaniza, nos faz ficar mais humildes e fraternos com a dor do nosso próximo, né? E nos ensina uma coisa muito importante, a valorizar as coisas essenciais de nossa vida, que muitas vezes, mecanicamente, nós não damos valor. Quantas vezes, né, que nós estamos nos leitos dos hospitais, é que vamos dar valor à nossa saúde. Não pensamos nisso antes. Quando estamos sofrendo lá, aí nós vamos dar valor à saúde que nós não preservamos, né? Quantas vezes, né, nós não demos valor à vida, nós só lembramos de dar valor à vida quando nós temos na iminência de perder a vida, quando nós estamos entre a vida e a morte, aí nós damos valor à vida, porque nós não queremos morrer, aí nós damos valor à vida. E quantas vezes nós constatamos a importância de uma pessoa, né, quando ela já não está mais no nosso convívio, quando ela já saiu por problemas nossos mesmo, nós afastamos a pessoa do nosso convívio, ou porque ela desencarnou. Aí não tem mais possibilidade, aí é tarde demais. Isso muitas vezes acontece, né, com os filhos em relação aos pais, né, que maltratam ou não dão, não reconhecem o que os pais fizeram por eles a vida inteira. Quando perdem o pai ou a mãe, aí eles vão dar valor. Aí vem aquele remorso, nossa, como eu podia ter aproveitado muito mais a pessoa do meu pai, a pessoa da minha mãe, né? Não dão esse valor. E essas dificuldades, essa que nos faz ser mais humano, nos faz acreditar e dar valor à essência da nossa vida. É isso que faz, né? Então, essas dores são aprendizados para todos nós, né? Mas que aproveitar a parte boa delas, né? E quando nós estivermos chorando por causa das dificuldades, em frente a esses problemas que para nós muitas vezes parecem insolúveis, mas nós conseguimos resolver, né? Mas com humildade, e nós tivemos o propósito de aprender a lição que a vida está tentando nos ensinar, tentando fazer com que a gente aprenda, nós podemos estar certos de uma coisa, que tudo isso que eu estou passando, que eu estou chorando, né, vai tocar fundo o coração de Jesus. E Ele estará pronto para nos atender, vai fazer com que eu seque essas lágrimas e vai nos dar um caminho melhor para nós, né? Por essas dificuldades que nós ultrapassamos. Então, era isso, né, que eu tinha para trazer, para que a gente entenda, né, por que muitas vezes nós estamos sofrendo, tá? Não é culpa do nosso pai de forma alguma, né? E tudo que nós passamos aqui, ele é justo, não é injusto. E não acontece só comigo, acontece com cada um de nós, de acordo com a necessidade que nós temos. E esse aprendizado que a dor nos faz, né, é para quê? Para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente, né? E a cada encarnação que eu tenho,
que são oportunidades que Deus nos dá, porque quando nós estamos encarnados aqui e é apagado da nossa memória, né, o nosso passado propositadamente, porque senão nós não conseguiríamos conviver com aquelas pessoas, com esses espíritos que foram amigos ou inimigos nossos no passado, mas nós estamos junto com eles, principalmente na nossa família. Então é apagado na nossa memória. Quando nós desencarnamos e retornamos para o plano espiritual, aí vem gradativamente em nossa memória todo o nosso passado. E aí nós vemos quanto nós nos comprometemos com as nossas provas e não cumprimos. Aí o que acontece com o espírito? Para que ele seja feliz, ele quer se reencarnar de novo, porque essa é a oportunidade que ele tem de mais uma vez conseguir, né, cumprir as suas provas, apurar, né, o seu espírito, limpando de todas essas impurezas que nós trazemos ainda, através dos compromissos que eu assumi lá em cima. E quando chega aqui, eu vou sofrer. Eu escolhi isso para sofrer. Quantas vezes eu escolhi uma determinada doença, né? Lá em cima eu escolhi para sofrer, para que meu espírito tenha uma evolução. Quando chega aqui, que eu não me lembro, eu me revolto com a doença, quando eu devia aceitar. Então não adianta a gente se rebelar contra essas dificuldades que nós temos, porque nós temos dias felizes e dias infelizes, né? Da nossa caminhada terrena, né? E tudo passa, as coisas boas passam e as coisas ruins também passam, né? Então, o grande negócio é o quê? Vamos aceitar, vamos entender que isso é justo, que nós merecemos isso, porque nós é que somos responsáveis por esse sofrimento que nós temos que passar. Ninguém mais. E nós, só cada um de nós é que consegue resolver o próprio problema, para que a gente tenha uma existência, né, feliz, porque nós estamos vivendo esse presente. O que passou não volta. Então não adianta nós pensarmos no passado. Nós podemos pensar de tal forma que ele nos ajude a não fazer errado de novo, quando vem na nossa memória. E não adianta pensar no futuro, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que viver esse presente. Porque tudo que eu vivo aqui agora, de bom e de ruim, é fruto que eu estou colhendo, que plantei lá no passado. E lá na frente eu vou colher frutos bons ou ruins que eu plantar agora, né? Então, a minha vida presente, de acordo com como ela vai ser feita, é que vai mostrar o meu futuro. Então, lá na frente, quando nós chegamos lá, nós vamos passar o que estamos passando hoje, fruto do passado, né? Então, é que a gente entenda, né? Para que a gente tenha uma existência feliz, né? Que a gente tenha uma convivência tranquila, pacífica, com aqueles que convivem conosco, sejam os mais próximos, que são a nossa família, sejam aqueles que socialmente eu convivo. Uns são simpáticos, outros não, mas também fruto do que eu fiz com esses espíritos lá atrás, né? E que hoje são simpáticos comigo
ou não são, ou são antipáticos, né? Então, que Jesus nos ajude, né, a levar uma vida tranquila, porque Ele vai estar sempre do nosso lado. Ele não vai nos chamar, nós é que temos que chamá-lo. Na hora que Ele chama, Ele está pronto para nos atender. Então, que Ele nos ajude a ter uma existência que muitas vezes é tão curta, né, mas tranquila e feliz. Obrigado, né, e que a gente tenha hoje um domingo tranquilo, feliz, e uma semana também, e que a gente se reencontre novamente no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus.